a supervalorizar o problema, quando, na verdade, nós deveríamos enxergar a atuação de Deus em todas as situações, as áreas da nossa vida, né? E às vezes a gente deixa de fazer isso. Né, Luiz? Você tinha todo motivo para testemunhar o seu emprego, a vida que você estava levando, que era boa. Você queria outro motivo para testemunhar, para dar Deus te dando essas bênçãos tão grandes. Então, isso é motivo para testemunhar e você não enxergava isso. Sim. E uma outra coisa que eu achei muito interessante, eu não sei se vocês tiveram essa percepção, quando vocês olharam a lição, nessa parte que fala do endemoniado. Quanto do conceito bíblico Jesus ele passou para o endemoniado? Já pararam para pensar? Quanto tempo Jesus gastou falando com ele sobre os 10 mandamentos? Quanto tempo Jesus gastou com ele falando sobre animais puros e impuros e algumas outras doutrinas? Quanto tempo Jesus passou com ele? Ele não falou nada disso. Oi? Luiz? Ele não falou sobre isso. Não falou sobre isso. Certo. Aí, se a gente for parar para pensar de alguma forma, será que ele não teve um ensino muito raso para que ele pudesse se tornar uma testemunha, alguém que fosse falar de Jesus para as outras pessoas? Não. O que Jesus fez com ele foi tão grande, que não precisava mais nada. Só a transformação que Deus fez com ele, que Deus não curou somente tirando o demônio dele. Deus curou de uma maneira que ele se tornou uma nova criatura, agradecida a Deus, conhecendo quem era Jesus, ele ficou totalmente transformado. Não foi somente livre dos demônios. A pessoa ela tem que fazer os 28 estudos para que ela possa se batizar? Luiz, sobre esse episódio que ocorreu com esse jovem que Jesus encontrou endemoniado, morando no deserto, acorrentado. Oi. Agora voltou? Tá melhor? No cemitério. Tô indo. Opa, você tá indo para onde, velhinha? Oi, amorzinho, deixa eu colocar a máscara. Entra aí. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Ok. Deixa eu liberar meu áudio aqui também, meu vídeo aqui. Tô na igreja. Então, Luiz, só complementando, esse incidente bíblico da cura, da transformação desse jovem que morava daquele jeito, todo atrapalhado a vida dele, a gente tem uma percepção de que ele foi transformado de uma maneira miraculosa após o testemunho de Jesus. A outra percepção é que as pessoas que nascem num lar cristão, nasceu num lar cristão, num lar adventista, ele fala assim: eu nunca tive experiência miraculosa, experiência extraordinária. Então, como é que eu posso testemunhar se eu não vivi isso? Que as pessoas têm uma vida transformada pelo poder de Cristo. E é uma coisa que precisamos ajudar essas pessoas, porque elas se cobrem em si mesmo, fato assim, olha, eu não tenho experiência, então meu testemunho não tem essa força. E essa é uma preocupação, porque já ouvimos muitas pessoas dizerem isso. E nós precisamos Irmão Jeremias, falar em relação a isso. Irmão Jeremias. Sim. Irmão Jeremias. Tô ouvindo. Eu fui criada na cristão.
Eu fui criada no lar cristão. Eu não era adventista, não era da denominação adventista, mas era um lar cristão. Eu não tinha como testemunhar. Mas depois que eu cresci, eu tive um encontro com Jesus. Eu passei a conhecer Jesus verdadeiramente, através de um estudo bíblico que eu fiz, que eu estudei a Bíblia e fiquei conhecendo mais Jesus. Houve uma transformação na minha vida através do Espírito Santo. Aí sim eu pude testemunhar. Enquanto eu fui criada, isso foi muito bom. Isso é muito bom porque eu tive um princípio. Só que eu não conhecia Jesus como eu deveria conhecer. Mas ele tinha um propósito para mim. E por causa desse propósito, ele fez com que o Espírito Santo me ajudasse através do estudo da Bíblia. Eu passei a conhecê-lo e a amá-lo. E aí eu pude testemunhar dele. É como a gente estava falando, né? Que às vezes a nossa visão ela acaba sendo muito limitada por algumas experiências que a gente ouve. Porque às vezes talvez a gente só ouve pessoas falarem de milagres, de curas miraculosas que talvez não seja uma realidade na nossa vida. Mas não é por causa disso que nós não devemos enxergar todas as outras coisas que Deus faz na nossa vida. Uma outra coisa que eu percebi, né, nessa parte da lição foi justamente que Jesus ele não gastou tempo com aquele rapaz querendo dialogar sobre doutrina, querendo se aprofundar sobre a necessidade dele ter ali, vamos dizer assim, os 28 estudos bíblicos para que ele pudesse passar a ser uma testemunha de Jesus, né? A gente nem sabe se ele foi batizado, quando ele foi batizado, como ele foi batizado, mas o fato é que Jesus colocou sobre ele uma responsabilidade que todas as pessoas que têm contato com a mensagem precisam aceitar desde o início. Por isso que é importante quando nós externamos às pessoas, né, os conhecimentos bíblicos, quando nós oferecemos um estudo bíblico, nós precisamos estimular as pessoas a, desde esse primeiro momento, já passar a falar de Jesus para outras pessoas. A partir do momento que ela conhece a verdade, ela tem que ser também um difusor dessa verdade que ela está recebendo. Né? Luiz, sobre esse jovem, quando Jesus chega na cidade, Jesus não é recebido, não é bem recebido. Jesus não é aceito. Então, Jesus não poderia falar com as pessoas. Mas olha que essa história trouxe um propósito. A partir da cura, da transformação desse jovem, esse jovem, ele pôde dar um testemunho de Jesus para as 10 cidades, por toda a região. Então, a transformação desse homem, ela cumpriu um propósito, que as pessoas conhecessem o Salvador, através do testemunho desse jovem. Que interessante, né? Algo que Jesus poderia fazer, mas ele não foi aceito nessa cidade. Mas a partir da transformação daquele homem, daquele jovem, Jesus passou a ser conhecido. Sim. E uma coisa que eu acho interessante, olha só esse comentário da lição de sábado. Diz assim, ó, a conversão ocorre com mais frequência quando uma pessoa tem um crescente reconhecimento da preciosidade de Jesus, uma profunda compreensão da sua maravilhosa graça e um supremo senso de gratidão pela salvação que ele oferece gratuitamente. Ou seja, aqui não está falando que é necessário que exista um milagre na vida para que a pessoa possa testemunhar com confiança, né? Aqui está falando que é necessário realmente enxergar a vida como um todo, enxergar, reconhecer, né, a preciosidade que é Jesus, a compreensão da graça que ele oferece, né? E isso, a salvação que ele também oferece a cada um de nós de forma gratuita.
Eu achei isso muito bacana, né, esse comentário da lição. Posso acrescentar, Luiz? Pois não? Você citou a palavra conversão. Tudo que se ouve em relação a estudos e literatura da Bíblia, e recentemente também eu vi uma outra pregação em relação à conversão, né? A conversão, às vezes, muitas denominações elas confundem como uma coisa que acontece uma vez só na vida, pronto e acabou, né? É mais ou menos assim, alguém que fala, eu nasci no lar adventista, eu nasci no lar batista, eu já sou presbiteriano desde bebê, o meu pai é pastor, minha mãe é não sei o quê. Enfim, segundo o comentário baseado na Bíblia, a conversão ela tem que acontecer diariamente, porque todos os dias nós temos que ser convertidos. Porque senão, um dia ou outro, a gente pode escapar da gente não tá firme no propósito. Então, a conversão ela tem que ser diária, é buscar pela transformação diariamente, porque cada dia é um novo dia na presença do Senhor, né? Então, exatamente. Isso mesmo. O sentido da conversão, segundo a explicação desse pastor, é essa, né? Que, aliás, é muito conhecido de todos nós, é o pastor Estina, né? Ele diz que a conversão ela tem que ser diária. Não é só uma vez eu me converti publicamente e acabou e pronto. Não. Baseado numa única experiência, né, Francisco? Não pode basear só numa única experiência. Tem que ser diária, né? É isso mesmo, é verdade. Eu achei interessante também o comentário, né, a citação do livro Desejar Todas as Nações, página 340, que está na lição, que diz assim, como testemunhas de Cristo, devemos dizer o que sabemos, o que nós mesmos temos visto, ouvido e sentido. Se seguirmos Jesus passo a passo, teremos algo positivo a contar sobre a maneira pela qual Ele nos tem conduzido. Podemos dizer como temos experimentado suas promessas e comprovado a fidelidade delas. Podemos dar testemunho do que temos conhecido da graça de Cristo. É a questão de permissão, né? Quando a gente tem dá essa permissão, coloca realmente Jesus na nossa vida, isso passa a ter um sentido totalmente diferente, né? Passa realmente a conseguir vivenciar todas essas questões que nós, às vezes, enxergamos em outras pessoas e não em nós. Outra questão aqui vem falando sobre a questão das mulheres que foram ali até o sepulcro, né? No domingo, quando Jesus ressuscitou. Eu achei interessante que nós temos relatos diferentes, né? No livro de Marcos e no livro de Lucas. Enquanto que um diz... no livro de Marcos mesmo, ele fala que as mulheres, elas viram... Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Ok. Então, ele fala que as mulheres ouviram o anjo falar e algumas ficaram com medo e não falaram nada para ninguém. Elas receberam a mensagem, receberam a ordem, que era para avisar aos demais discípulos que o mestre havia ressuscitado, e elas ficaram com medo e guardaram isso para elas. E aí coube a Maria Madalena, né, talvez dentro dessa esfera, né, de pessoas, de repente, ali que faziam parte dos seguidores de Jesus, alguém que teve uma transformação radical na sua vida, sim, mas que ainda carregava, né, o estigma pela vida que ela tinha antes. Ela foi a pessoa que foi a portadora, né, das notícias para os discípulos. Isso que eu achei bem interessante. Às vezes na igreja nós temos pessoas que
justamente, né, pelo fato de serem cristãs desde a infância, pelo fato de serem pessoas aí com um conhecimento considerável aí, né, serem pessoas letradas, digamos assim, essas pessoas, elas se acham em posição maior do que outras, porém aquilo que elas precisam fazer, elas não fazem. Ô, Luiz, eu posso acrescentar no seu comentário? Deve. Quando ela anuncia que Jesus ressuscitou, os apóstolos, os discípulos não acreditaram. E isso nos dá também uma outra convicção também que é importante. Independe se as pessoas vão acreditar ou não, mas é importante que você faça o papel de uma testemunha, porque isso vai ocorrer. Nós vamos anunciar, nós vamos proclamar, uns vão acreditar, outros não, mas o importa é que você anuncia o que você viu, a experiência que você teve, porque isso de fato aconteceu e acontece nos nossos dias. Alguns vão acreditar e outros não. Pois é, e é interessante que eu estava assistindo, né, no Amazon Prime, eu assisto alguns filmes lá que falam justamente sobre Jesus, né, alguns filmes bíblicos, tem em torno de uns 8 filmes que falam de alguns personagens da Bíblia, e eu me recordo que o filme que falava sobre Paulo, ele falava justamente que as pessoas até ironizavam as pessoas que falavam que Jesus tinha ressuscitado, né? Porque aquilo era inconcebível, né? As pessoas viram ele sendo crucificado, as pessoas viram ele sendo colocado na tumba, mas as pessoas duvidavam que ele pudesse de fato ter ressuscitado, né? E quando ele apareceu para outras pessoas que conheciam da sua história, que sabiam quem era Jesus e o que ele havia feito, eles começaram a entender essa pregação, né, de que ele havia ressuscitado. E mesmo pessoas que souberam do ministério de Jesus, mesmo pessoas que passaram o período que Jesus ali viveu junto ao povo, que talvez não tenha visto ele fisicamente depois que ele ressuscitou, mas ouviu, né, várias pessoas falando que Cristo havia ressuscitado, mesmo assim, pessoas duvidavam, né, colocavam em descrédito aqueles que falavam da ressurreição. Mas a questão é a seguinte, né? Quanto mais rápido nós entendermos que a conversão não compete a nós, mas sim o falar, mais facilmente nós seremos motivados a fazer parte, né, desse movimento de pregação, de divulgação da palavra de Deus. Vamos seguir aqui. Isso é para tirar o peso, viu, Luiz? Isso é para tirar o peso. Vidas transformadas fazem a diferença. Ok, a gente está falando de situações em que realmente a gente vê uma mudança radical. Alguém que, de repente, tinha aí algum problema com vícios, alguém que tinha uma vida pregressa, né, fazendo coisas aí erradas, e que, de repente, a gente vê uma guinada, uma mudança, né, radical na vida dessa pessoa. E a pessoa que nasce num berço cristão, como que ela pode experimentar isso? Posso falar um pouquinho? Já foi falado sobre isso. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Não. Estamos ouvindo. Nossa, eu não sei por que o volume ficou baixo. E tá ótimo. Estamos ouvindo bem. Tudo bem, sim. Ia entrar uma ligação aqui.
Eu acabei desligando a ligação, mas... Espera aí, deixa eu tentar fazer um negócio aqui. Oi. Olá. Alguém fala alguma coisa aí? Olá. Oi, Luiz. Ah, agora o áudio voltou, agora tá normal. Então vamos... Então, Luiz, eu praticamente nasci num berço cristão. E uma coisa que eu comento aqui com o Nelson, dá a impressão que quando a gente já nasce, você não tem... Eu sinto isso. Parece que você não tem aquela experiência viva, estar realmente apaixonado por Cristo. Eu me cobro muito isso. Que nem o Nelson conta muito como foi a conversão dele, sair, né, como se fala no popular, do mundo, o primeiro amor, a conversão. Quando a gente nasce, parece que a gente não tem essa experiência viva. Não tem como explicar. Não tem como explicar. É interessante que a lição ela traz a situação onde Paulo, né, Tiago eu estou lendo aqui, Tiago e João, né, filhos do trovão, mas ele fala também de Pedro e de João, né, que eles foram colocados diante de uma situação onde eles foram, a ordem era que eles não falassem. E eu achei bem interessante quando o verso fala que eles falaram, como é que a gente vai, seria justo, né, eu testemunhar algo, eu saber de algo que seja bom, algo que realmente traga um benefício para a vida de uma pessoa, e eu não fale disso. Não seria justo, né? Olha só, a palavra justiça entrando dentro de uma situação de testemunho. Quando que a gente pensaria que, de repente, o testemunho faria parte da justiça, né? O que teria a ver justiça com testemunho? Mas eu achei bem interessante essa parte, justamente eles falando que não seria justo eles omitirem isso, eles deixarem isso guardado. E aí eu pergunto, será que a gente tem esse mesmo senso de justiça? Luiz, nesse contexto que você está trazendo, me permite trazer uma ilustração. Se você ganhasse um carro de última geração, o carro mais fabuloso, se você tivesse nesse carro, ganha também o IPVA grátis, combustível à vontade. Só que teria uma coisa, você não poderia dizer que você ganhou esse carro. Você não poderia mostrar para ninguém que você tem esse carro. Agora eu pergunto, faz sentido você receber algo belo, extraordinário, aquilo que agradou seu coração e ficar quieto? De forma alguma, né? O evangelho é a mesma coisa. Você recebeu, nós recebemos algo extraordinário. Não tem como ficar quieto, ficar mudo, ficar silencioso. Seria algo egoísta, né, Jeremias? É ser muito egoísta isso, né? Então, nós temos agora as pessoas, que no caso Sileide, né, que está dando contexto, mas eu não tenho poder para testemunhar porque eu não vivi a experiência. Mas é bom lembrar que se nós prestarmos atenção nas coisas que parecem insignificantes, que não tem nenhuma importância, você vai perceber que tem a presença de Deus na sua vida. Ô, Luiz, nos detalhes. Essa lição me chamou muita atenção porque ficou bem claro, né? Muito mais do que você dá estudo bíblico, tem até o comentário. Muitas pessoas dão estudo bíblico, fazem um monte de coisa e não são realmente convertidas. Houve esse parecer na lição. E a maior conversão é o seu dia a dia,
que o seu testemunho, a sua maneira de agir, de falar, fala mais alto, muitas vezes, do que as obras, né? Então, as pessoas têm que sentir atraídas pelo Evangelho pelo aquilo que elas veem em você, que elas sentem em você. Agora, imagine a Cileide, por exemplo. Ela está indo para a cidade no metrô e ela puxa uma conversa com uma pessoa do lado e começa a falar de Jesus. É uma experiência? Não é tão pequena assim. Talvez para ela, sim, mas a pessoa que está ouvindo é uma grande experiência. Sim. Olha só, quando a gente vê aí na lição, né, falando sobre Paulo ali perante o rei Agripa, imagino que Paulo nem imaginava que ele tivesse essa oportunidade, mas ele criou uma possibilidade, né? E ele falou do que aconteceu na vida dele, não salientando uma questão do milagre em si, né? Que foi o encontro, ele ficando cego, depois tendo a vista restaurada e tal, mas sim da transformação que Cristo fez na vida dele e que ele pudesse enxergar isso como realidade na vida dele. Por isso que é até interessante que a lição ela fala, compartilhar a nossa fé é sempre uma experiência dinâmica, não é algo estático, né? É contar a história do que Cristo fez por nós no passado. Ele fez por todos, ele não fez apenas para quem nasceu na igreja ou para quem recebeu um milagre. Para ambas as pessoas, ele fez, e nós precisamos contar sobre isso. O que ele está fazendo em nossa vida hoje. Será que a gente não consegue enxergar Jesus atuando na nossa vida hoje? Ou será que nós não estamos permitindo que ele haja na nossa vida hoje? E outra coisa que pode se tornar uma realidade na nossa vida é se assim nós permitirmos. Ele fala que o que ele realizará por nós no futuro. Ou seja, a experiência que nós precisamos passar às pessoas é a experiência do que nós vivemos. É a experiência do que nós lemos, do que nós temos de conhecimento, para que a pessoa entenda que Jesus ele atua desde o passado, ele continua atuando na nossa vida e na vida de outras pessoas hoje, e que ele deixou promessas que se ele cumpriu as que aconteceram no passado, por que ele não vai cumprir as do futuro? Né? E qual que é o sentido delas? Né? Ou seja, você trazer esperança para as pessoas. Pois não, Jeremias? A questão do testemunho, né? Olha que interessante. Não precisamos, nós não, o Evangelho não precisa do sucesso para legitimar a verdade. Porque o rei Agripa, ele diz assim, por muito pouco, eu me converti. Faltou quase nada para me converter. Isso quer dizer que ele se convenceu da verdade. Ele diz claramente para Paulo, mas por muito pouco se não me fizesse um cristão. Então, a questão do sucesso aí, não é o ponto principal. O ponto principal é que não somente o rei Agripa, mas as pessoas que estavam em volta de Paulo, todas elas ouviram, sentiram convencida que era realmente uma verdade que Paulo estava pregando. Agora, o fato das pessoas se converter ou não, isso já é outra coisa, fica na conta da pessoa que ouviu. Mas é muito importante esse registro que a Bíblia conta lá em Atos. Por muito pouco me fizesse um cristão. Pois é. E aí, eu até aproveito para pegar o gancho e a gente já ir encaminhar aí para finalizar, até porque daqui a pouco começa a programação aqui na igreja. Na lição de sexta-feira, tem uma parte que está no livro Atos dos Apóstolos.
Desculpa, estava entrando uma ligação aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos ouvindo. Ok. O comentário diz o seguinte: quem pense que dar seu testemunho seja tentar convencer os outros das verdades que descobriram na palavra de Deus. Embora seja importante, no momento oportuno, compartilhar as verdades bíblicas, nosso testemunho pessoal tem muito mais a ver com a libertação da culpa, a paz, a misericórdia, o perdão, a força, a esperança e a alegria que encontramos no dom da vida eterna que Jesus oferece gratuitamente. Amém. Será que a gente não consegue enxergar essas coisas na nossa vida? Paz, misericórdia, libertação de culpa, perdão, esperança, a ponto de nós queremos compartilhar esses mesmos sentimentos, né, para outras pessoas? Será que a nossa experiência ela realmente não tem sido vivida a ponto da gente querer compartilhar isso com outras pessoas? Será que a gente não tem experimentado paz? Se não, por quê? Olha só, realmente existem muitas coisas, até só voltando à questão lá, em relação ao endemoniado. Nem sempre a doutrina ela é a informação que você vai ter que repassar à pessoa. É lógico que ela é importante, ela faz parte, as pessoas precisam saber por qual caminho ela deve seguir. Mas se a gente chegar colocando regras para as pessoas, isso muito mais vai afastá-las de Cristo do que realmente aproximá-las. Mas qualquer pessoa que não quer desfrutar de paz, qualquer pessoa que não quer desfrutar de ter uma esperança, ter um sentido para a sua vida. Então, nós vemos que... Então, qualquer pessoa hoje que você vai conversar e vai oferecer para ela paz e esperança, tenha certeza que essa pessoa ela vai querer te ouvir. Aí ela vai começar a ficar sedenta daquilo que você tem a oferecer para ela. E aí você vai ter a possibilidade de falar de muitas outras coisas, né? Mas olha só, nós precisamos vivenciar toda essa experiência, é necessário. Por isso que quando ele fala aqui que a experiência pessoal, ela tem um peso muito maior do que a experiência de outros. É lógico que nós nos utilizamos, às vezes você vai fazer uma pregação, por exemplo, você pega uma história vivenciada por outra pessoa que possa se encaixar dentro daquilo que você quer transmitir. Mas quando você traz uma experiência pessoal, isso tem um sentido totalmente diferente. Isso faz com que a sua palavra tenha até maior credibilidade. E as pessoas às vezes não conseguem enxergar isso, né? Você está lembrando o testemunho do cego de nascença. Quando encontraram ele enxergando, perguntaram para ele, mas quem te curou? E aí aquele homem que foi recuperado da sua visão, ele disse, eu não sei quem é, eu nunca vi, só sei que eu era cego e hoje eu vejo. Um testemunho forte, né? E ele estava se referindo a Cristo. É interessante que na sexta-feira ele faz uma pergunta que é algo que a gente tem que considerar para a nossa vida sempre, né? Ele fala da questão da experiência pessoal, da comunhão pessoal diária. E aí a gente vê a importância de nós buscarmos a orientação na palavra de Deus, de nós buscarmos essa comunhão através da oração, desse relacionamento que nós precisamos ter com os nossos irmãos. É realmente estar aberto a Cristo mover a nossa vida, né? E muitas das vezes, assim como a gente viu na lição da semana passada, Deus ele quer derramar muitas bênçãos para nós. Só que às vezes a gente segura tanto essas bênçãos que não tem aonde entrar mais bênção. E aí a vida cristã passa a não ter mais sentido. Então, que nós sejamos movidos, né, pelo Espírito para buscar essa experiência diária com Cristo. Olá, e através dessa própria experiência. Olá, Pode falar.
É que eu não consigo enxergar todo mundo. No celular só aparece em quatro telas. Fala aí, Elias. Obrigado. Então, o testemunho é algo importante. O Luiz, o David, estiveram em casa essa semana para ver um detalhe de um equipamento técnico. Aí eu fiquei sabendo por eles do testemunho de mim, isto é, coisas que eu tinha, que eu fiz, mas eu não sabia. As outras pessoas tinham testemunho que não era exatamente a fidelidade. Mas é interessante porque a gente acaba deixando um testemunho. Eu era da igreja que é mencionada em Apocalipse, mas a outra igreja, né? Aí quando aceitei ser membro da igreja Adventista do Sétimo Dia, as pessoas começaram a querer saber de mim o que foi de diferente que aconteceu na minha vida, né? E as pessoas me procuravam para saber, né? E davam suas opiniões. Cada um dizia cada coisa estranhíssima. Diziam assim, é melhor do que andar com drogados. Ou então dizia assim, não, você tem que continuar na tradição. Né? Então foi se formando ideias a meu respeito e assim, eu nem procurando, sabe? Totalmente fora do meu controle. Agora, mas resultado. Se eu não sou ex-assassino, não sou ex-drogado, eu não tenho assim um testemunho forte como um ex-endemoniado para dizer, mas eu sei que hoje, 2020, todos nós aqui nós estaremos dando um testemunho da história que é o assunto da pandemia, de como nós lidamos com isso, o que nós aprendemos e o que nós vamos testemunhar para as próximas gerações. Né? Então, o que foi aquele povo de Carvalho, aquele povo da igreja, o que eles faziam, como eles se comportavam, que mensagem eles tinham para dar? É isso. Obrigado pela palavra. Obrigado. Certo. Então, Elias, eu achei bem interessante essa questão, que assim, às vezes nós pensamos, não, eu só troquei de igreja, porque lá na Adventista lá o culto é diferente, eu achei mais legal. Mas será que é só isso? É mais ou menos o seguinte, né? Vamos pensar aí, você está com o livro do Rodrigo Silva, né? Você acha que para alguém que é um arqueólogo aí, por mais que ele ache uma pequena tabuinha que possa parecer algo insignificante, quando ele descobre a verdade que existe dentro dela, aquilo passa a fazer um sentido enorme na vida dessa pessoa. E aí ele passa a enxergar que tem outras verdades que ele precisa descobrir. Posso testemunhar disso? Então, numa situação... Pode falar. 10 segundos. Então, isso que você falou é verdade, porque o testemunho ele muda. Eu estou fazendo o estudo bíblico do robozinho, né? Aquele estudo que é sugerido, né? Que você, pelo WhatsApp, você faz. E eu estou reciclando, estou reaprendendo. Eu proponho que todos os membros, não importa quantos anos estejam na igreja, façam, que é muito importante. Nós revermos a respeito de perdão, nós revermos a respeito de salvação. Às vezes a linguagem está mais atual, ou nós que mudamos, né? Estamos mais fáceis para aceitar, para revisar, para podermos ser moldados novamente em respeito do testemunho de Deus. Obrigado. É isso aí. Luiz, só dar uma deixa aí. Nós temos na nossa sala agora, da Escola Sabatina, uma pessoa que está entre nós, que veio através de um testemunho. Está firme e forte, está envolvido em todas as áreas da igreja. E está aqui conosco por causa do testemunho. O irmão Francisco e a irmã Nilza. Foi um eletricista no apartamento deles, deram um testemunho, e ele hoje está com a gente. O casal está com a gente também. E eles estão dando testemunho para os familiares deles. Prova forte a força do testemunho, viu? Com certeza. Francisco. Olá. Eu ia pedir para você finalizar com a oração aí, que falta 2 minutos para começar o culto aqui na igreja. A escola aqui na igreja. Oremos. Pai de amor, muito obrigado por essa linda escola sabatina, pela vida de todos os irmãos. Eu agradeço, Senhor, pela saúde. Nos reforce, Senhor, para continuar o teu caminho, nos dê sabedoria e nos dê discernimento para estar testemunhando para outras pessoas
dias da nossa vida. E continuando, Senhor, todos os dias da nossa vida também sendo convertido e convertendo através da tua força e da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse lindo sábado, sábado do Senhor, um sábado de amor e descanso. E que agora vamos participar de uma outra, de um culto que está muito proveitoso para todos nós. Obrigado pela vida, pela grande palestra, pelo grande ensinamento do João Luiz e pela contribuição de todos que participaram. Muito obrigado pelo dia de hoje. Essa é a minha oração que eu faço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, perfeito. Pessoal, vamos lá para o YouTube. Vamos lá para o YouTube que vai ter o louvor, vai ter a carta missionária. Vamos dar continuidade aí, tá ok? Deus abençoe. Amém. Até breve. Tchau, gente. Até breve. Até mais. Irmão Jeremias. Meu querido, irmão Elias, irmão Francisco, irmã Vera, Tchau, todos. tchau. Irmã Vera, irmã Antônia. sábado. Feliz sábado, irmão Elias. Irmão Elias. Tchau, gente. Logo. Até já. Francisca, Cristina, feliz sábado para vocês.